Você consegue imaginar Stranger Things sem Steve Harrison? Pois é, hoje parece impossível, não é? Henderson! Henderson! Ele voltou! Ele voltou! Voltei! Conseguiu um emprego! Conseguiu um emprego? Mas a verdade é que no roteiro original, o Rei Steve deveria ter tido um fim terrível ainda na primeira temporada. Ué, pera aí um pouquinho. Steve, galera, era pra ser o vilão que todo mundo odiaria até o fim. Mas, como um babaca de colégio, se tornou um cara mais amado da Netflix. E a maior mãe que Hawkins já viu. Se prepara, porque hoje a gente vai desvendar a ciência por trás de uma das maiores redenções da cultura pop. Tem algo de errado com a sua irmã. Do que está falando? Tá com o nariz empinado. É porque ela tá namorando um idiota, o Steve Harrington. Tá virando uma babaca. Mas antes, você já sabe, se inscreva no Pulso Nerd e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que sair aqui desse canal maravilhoso. E vem comigo, porque essa análise tá muito densa. Fala galera, Márcio Roberto na voz. E aí, pra gente entender o Steve de hoje, a gente precisa de voltar a 1983. Isso, que tal? Toda vez que você acertar alguma coisa, eu tiro uma peça de roupa. Mas toda vez que você errar alguma coisa... Passo. Que isso, para. Não. Qual é? Você é legal. E galera, o plano dos irmãos Duffer era pesado para o personagem. Sabe aquela tropa de atleta babaca dos filmes de adolescentes? O Steve foi escrito pra ser exatamente isso, mas com uma pitada extra de maldade. E galera, pra quem tá acompanhando esse canal, eu queria estar falando pra vocês dessas camisetas aqui, ó. Eu comprei agora recentemente. Camiseta aqui pra gente que não manja passar roupa, tá? Que mora sozinho e tudo mais. E se você quiser comprar essa camiseta, é um kit que eu vou estar deixando pra vocês. O link aqui embaixo na descrição. Ó, manga que serve pra academia, pro dia a dia, beleza? Ela é um tecido muito bom, tecido que não amarrota, principalmente esse é um dos detalhes principais que fez eu comprar essa camiseta, de não amarrotar. Como eu disse pra vocês, pode usar no dia a dia, caminhada, corrida, academia e tudo mais, galera. São camisetas aí pra gente usar no dia a dia, fechou? Então não esqueça, o link dela vai estar aqui embaixo na descrição. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. E galera, existem rascunhos que ele faria coisas imperdoáveis com a Nancy naquela piscina. Tem que fazer um buraquinho bem no fundo. Eu sei. Vira, vira. Mas aí, entrou em cena um tal de Joe Keery. E galera, vocês sabiam que Joe, inicialmente, ele queria ser o Jonathan Byers? Pois é, mas o carisma dele era tão absurdo que os irmãos Duffer não só deram o papel do Steve pra ele, como ficaram apaixonados pela performance do ator. Eles perceberam que Joe trazia uma vulnerabilidade que o roteiro não previa. Lembra daquele momento clássico em que ele quebra a câmera do Jonathan? Aquilo era pra ser o começo do fim dele. Mas a série entendeu que por trás daquela jaqueta de couro e daquele cabelinho impecável, existia alguém tentando ser melhor. A primeira grande virada técnica de Steve não foi um diálogo, foi um objeto, aquele bastão de beisebol com pregos. Quando ele decide voltar para aquela casa e enfrentar o Demogorgon, ele não estava só salvando a Nancy e Jonathan, ele estava matando o Rei Steve e dando vida ao herói. Repare na direção de arte e na postura de Joe Keery. Ele passa de uma pose de arrogante para uma proteção constante. Mas o que consolidou o coração da galera em Steve foi na segunda temporada. Ele perdeu a namorada, perdeu o status de rei da escola pro Billy e o pior, ficou sozinho. E é aqui, galera, que a mágica acontece. Os roteiristas decidiram juntar os dois personagens que estavam sobrando, o Steve e, é claro, o Dustin. E galera, que sacada genial deles, hein? Henderson! Ele voltou! Ele voltou! Voltei! Conseguiu um emprego! Conseguiu um emprego? A amizade deles não é só um alívio cômico, é também mentoria. É o Steve passando o segredo do spray pro Dustin, enquanto Dustin ensina a Steve a ter um propósito maior do que ele ser uma pessoa popular. Ele virou o babá oficial, o cara que entra no túnel cheio de demodogs para garantir que as crianças saiam vivas. Ele aceita apanhar, e ele apanha muito, galera, muito em todas as temporadas, para simplesmente proteger quem que ele ama. Na terceira temporada, o Steve é humilhado. Ele tá lá na sorveteria com aquele uniforme de marinheiro, que é exatamente o oposto do que ele era no colégio. E é neste momento de baixa que ele conhece Robin. A relação deles é uma aula de como escrever desenvolvimento de personagem. O Steve da primeira temporada jamais aceitaria o que ele aceitou ali. O momento sobre o efeito do soro da verdade russo, onde Robin se assume pra ele, é um dos pontos mais altos da série. Ele não julga, ele não se afasta, ele se torna o porto
seguro dela. E na quarta temporada ele assume a liderança tática. Steve, galera, é aquele cara que pula no Lago dos Amantes sem pensar duas vezes para investigar o portal. Ele é a âncora emocional. E a gente precisa falar, claro, do ciúme deles com o Ed Manson. Foi humano e foi real. Ele sentiu medo de perder o posto de irmão mais velho do Dustin, mas no fim, ele e Ed criaram um respeito mútuo épico. O Henderson falou que você é fodão. Insistiu bastante, na verdade. O Henderson falou isso? É, falou. O moleque idolatra você, sério. Você não tem noção. Chega a ser chato, pra ser sincero. Tecnicamente falando, o sucesso de Steve é a sua humanidade. Ele falha, ele é meio lerdo às vezes, como ele mesmo admite, sobre não prestar atenção na aula de álgebra. Mas ele nunca desiste. E aquele cabelo dele, que leva 30 minutos pra ficar pronto, virou um símbolo de resistência. E galera, se Steve Harrington morrer na quinta temporada, a internet vai à loucura. E eu não tô brincando, galera. E o que esperar dele na temporada final? Será que o arco dele termina no sacrifício máximo para salvar Dustin? Os irmãos Duffer já deixaram claro que Steve era pra ter morrido bem lá atrás. E aí, será que eles guardaram esse momento pro grande finale? O fato é, Steve é a prova que ninguém é um caso perdido. Ele saiu do trono de babaca de Hawkins para se tornar o maior herói que a gente poderia imaginar. Ele não precisa de poderes como a 11, ele só precisa de um bastão de pregos e de alguém para a proteger. O que ele tá fazendo? Mas agora, pessoal, eu quero saber de vocês. Steve Harrington é o personagem de maior evolução da história das séries? Ou você tem outro nome em mente? E se ele morrer na quinta temporada, você perdoa os irmãos Duffer? Deixe o seu comentário aqui embaixo que eu tô a fim de saber a opinião de vocês. E galera, não esqueça, hein? O link da camiseta vai estar aqui embaixo. Pessoal, no demais é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda acha que Jonathan é melhor que Steve. Muito obrigado por ter chegado até o final. Forte abraço e até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu!